Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos. É mais um Almoçando com a Notícia no ar. Mas hoje a gente mostra logo o coração que pulsa há 25 anos. O coração que está levando alegria, muita satisfação aos corações de muita gente dentro do estado de Alagoas. É o coração da Algás. 25 anos de Algás. 25 anos cumprindo promessas, chegando lá, como diz um dos nossos convidados, absolutamente pontual. Isso nós vamos ver no decorrer desse programa, onde nós estaremos não só homenageando os 25 anos da Algás, mas também falando sobre as diversas ações que ela vem cumprindo aqui. Não só na distribuição do gás natural, não só na questão do gasoduto que agora vai depender do Arapiraca, a interiorização do gás natural por aí afora, como o gás veicular, hoje mais do que nunca, melhor do que qualquer outro combustível veicular. Com tudo isso e, obviamente, sob a liderança do meu querido amigo Arnóbio Cavalcante, presidente da Algás, nós vamos começar o nosso programa dentro da informalidade que você já conhece. A formalidade do coração foi para dizer que o nosso também bate e sempre bateu em relação a esse trabalho tão bonito que é feito no estado de Alagoas. Arnóbio Cavalcante, como vai você, meu amigo? Geraldo, bom dia, boa tarde. E boa noite. Esse é o único que fala isso nos meus programas. É um prazer muito grande estar com a família Algás aqui nesse programa, né, discutindo, né, não só o ano da comemoração dos 25 anos, Perfeito. Mas pensando em outros 25 anos. Né? A Algás é sempre um sonho, é formada de sonhos e formada de realizações. Então hoje a gente vai falar um pouco desses sonhos, né, e também fazer uma prestação de conta das nossas realizações, né, durante esses 25 anos. Eu acho interessante porque, para mim, então, que eu estou aqui desde 1988, então, ou 1998, então eu estou há exatos 22 anos, né? Não é isso? Quase a idade da Algás. Né? 20 anos. 20 anos. Não, foi 97, desculpa, 97. Quase a idade da Algás. Né? Me lembro que ela engatinhava, mas engatinhava mesmo. E que conquista bonita aconteceram nesses 25 anos, hein, meu amigo? Eu acho que foi uma engenharia muito bem pensada. A história da Algás, ela vem com o nascimento de uma engenharia, né, de uma composição, de um modelo de gestão. Né? Tivemos a sorte, no estado de Alagoas, em ter sócios comprometidos, né? Ter uma felicidade, né? Ter sócio, ter companheiros não é fácil, né? Não. E ali a Alagoas conseguiu essa proeza, né, de termos bons sócios. Eu até diria que são trigêmeos, né? Trigêmeos. Não é? Trigêmeos. Não é isso? O governo do estado, Mitsui e Gaspetra. Né? Vocês formaram um triunvirato perfeito, né? E sempre avançando, sempre com esse modelo de integração. E hoje é um modelo de referência. Né? Sempre. Não tenho a dúvida.
se espelha, se espelhou, já trouxe um exemplo. E hoje, quando o Brasil hoje que passa, né, com um processo produtivo, com algumas discussões sobre isso, sempre utiliza o nosso modelo de composição como uma referência. Claro, eu queria avisar os nossos convidados de hoje que não só a comida aqui do nosso querido mestre Cuca, no 6º andar da Casa da Indústria, é feita com gás natural, como ela não é cenográfica. Pode comer à vontade que não tem problema nenhum, ok? Pois é. Então, eu queria pegar o Felipe Guimarães antes de qualquer outra pessoa mesmo, propositadamente. O Felipe é o homem de marketing já há quantos anos já, Felipe? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui no seu programa, Geraldo. Obrigado pelo convite para a gente falar dessas conquistas comerciais da Algás, né? Ao longo desses 25 anos. Estou na Algás, na verdade eu fui estagiário da Algás em 2000, né? Durante 2 anos lá atrás, mas depois eu fiz o concurso em 2009 e estou desde então na companhia. Pois é, não é brincadeira. E eu tenho certeza que você se aprofundou na história da Algás. É por isso que eu queria começar esse programa um pouco, começando com o presidente e agora com você, para você me contar e contar para os nossos telespectadores um pouco dessa história. Como nasceu, por que nasceu, que conquistas foram essas de um modo geral assim. Vamos fazer um balanço de história. É muito bom falar da história da Algás, é um modelo que dá certo, né? Um modelo economia mista, né? A Algás é uma empresa de economia mista, esses 3 acionistas que juntos constroem a companhia. A Algás é essa empresa formada por desafios, né, que conquista esses desafios porque tem uma equipe, né, que trabalha de forma muito bem, uma equipe extremamente competente, integrada, que ao longo, né, que desde 1993 vem trabalhando para a gente conseguir entregar para a população alagoana justamente o objeto da nossa concessão, que é levar o gás natural para os alagoanos. A obra que a gente entregou agora recentemente, no primeiro semestre de 2018, mostra justamente isso, né? O gás natural chegando por meio de gasodutos ao agreste de Alagoas. Você tem, não recordações, porque você não vivia na Algás nessa época, mas tem notícias de quando foi fundada a Algás. Havia expectativa por parte da população ou não havia expectativa nenhuma? Ninguém entendia o que ia acontecer. Era uma empresa muito nova, né? O gás natural era muito novo. A gente fala de um modelo em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, o gás natural é uma realidade de mais de 100 anos. Chegou na época do Império, né? Justamente para toda a parte de luz da cidade, né? A iluminação pública. Nos outros estados do Brasil, não. Isso era bem diferente. Então, ali na década de 90, as empresas foram criadas e era algo muito novo. A Algás, as primeiras campanhas da Algás, quando a gente começou a distribuir o gás natural em Maceió, por exemplo, todo mundo tinha dúvidas, né? Como é que é isso? Que combustível é esse? E a nossa campanha mostrava justamente que gás natural era o combustível e é de países desenvolvidos, né? O combustível do futuro, é essa energia que vai fazer essa transição de uma economia marrom baseada no petróleo para uma economia verde, essa economia renovável. Essa transição é feita pelo gás natural. Foi bom você falar nisso, porque eu vou pedir daqui a pouco ao engenheiro, tem um engenheiro aqui, né? Para ele explicar ao nosso público telespectador qual é essa diferença. Se o petróleo sai do solo, se ele é explorado e daí sai a gasolina, etc. Por que o gás ele não é considerado também como tal? Vamos passar e apresentá-lo? Vamos lá. O que você acha? Vamos lá. Depois a gente volta para a história. Não é? Que é o nosso querido André Alves, não é isso? André Alves. Tudo bem, André? Tudo bom? Não é o Diego, não. Não é o Douglas, aquele que teve a contusão agora para a seleção. Não. Ele é da seleção da Algás. O Daniel Alves, não. André Alves, Bom dia, boa tarde, boa noite, para manter o ritmo. O Arnaldo está fazendo escola nesse programa. Então, falando um pouco da queima do gás natural, é questão porque ele é mais eficiente. A queima, as moléculas, elas são mais processadas e mais leves, tá? Então, quando o motor queima, ele queima por completo, ou seja, queima muito mais. E aí não fica resíduo, a quantidade de resíduo é menor. Então, basicamente é isso. Vindo do mesmo lugar, a composição molecular é diferente, tá? Era isso que eu queria saber. Ele vem do mesmo lugar? Vem do mesmo lugar. O gás, na verdade, quando ele é prospectado, quando ele é retirado do solo, ele pode vir o óleo só ou o óleo associado ao gás natural, ou o gás natural só também. Ele é primo do petróleo? Ele é primo do petróleo, primo do petróleo. Então, a diferença é que ele é muito mais puro. Certamente. A combustão dele é mais
completa. Muito bem. Na realidade, são todos filhos do carbono e do hidrogênio, Muito chamados bem. hidrocarbonetos. Certo. Perfeito. Apenas as moléculas, como disse o André Alves, a molécula do gás, ela só tem 1 ou 2 carbono em média, então isso leva a Uma pureza maior. Uma pureza maior. Exatamente isso, é. É o metano, né? A molécula que a gente está falando basicamente é o metano, que ela é mais pura, queima mais completa. Muito bem. Então, por exemplo, quando o consumidor final que está em casa, que ainda usa o famoso gás liquefeito do petróleo, não é isso? Isso. É o famoso GLP. Perfeito. Né? Vamos mostrar para ele qual é a grande diferença se ele conseguir aderir ao gás natural? Eu vou convocar agora o Fábio como gerente comercial, mas posso contribuir ainda tecnicamente, tá? Não, eu falei sobre o aspecto técnico, agora no comercial, sem dúvida. Então. Coitado dele, ele está perdido É aqui, porque esse é um apelo muito forte utilizado pelo Fábio, a questão do poder calorífico, a questão do abastecimento contínuo. E aí é o técnico comercial, ele vai conseguir atribuir, trazer todos os atributos do gás natural para o consumidor. Tá? Fábio Souza, gerente comercial da Algás. Quando vocês olharem esse cara grandão, com esse bigodão, esse cavanhaquezinho por aí, ele está levando coisa boa, não é não, velho? Exatamente. Para não perder aí o ritmo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um aí que passou pela Escola de Arnóbio e estamos replicando aí esse ensinamento básico. Bom, quando a gente fala de gás natural, a gente tem uma diversidade muito grande de utilizações, né? Como você falou, o usuário final, quer seja aquele que acende o fogão da sua residência, quer seja aquele que usa o gás natural no seu veículo, quer seja aquele empresário como o mestre Cuca aqui que utiliza gás nos seus processos, ou qualquer indústria, ele tem à sua disposição esse energético, que é um energético básico, mas que ele permite diversas utilizações do gás natural. Ele supre o empreendimento, por exemplo, por demandas de calor para a produção de alimentos, demandas de combustível para movimentar sua frota, para movimentar seu processo industrial. Então você tem aí todos esses benefícios associados a uns atributos que a gente sempre faz questão de citar quando a gente fala de gás natural, que é o conforto, porque você dispensa a estocagem do produto. Quando você vê o gás liquefeito de petróleo, você tem que ter aquele botijão, aquele reservatório. Isso com gás natural, isso é uma coisa do passado. Isso é um sinônimo de modernidade. Isso remete ao século passado. Então, com gás natural, você tem esse aspecto de modernidade já, de dispensar todo e qualquer tipo de armazenamento. Você tem uma queima, como o André estava falando aqui, dentro da cadeia dos hidrocarbonetos. O gás natural é o composto mais leve dos hidrocarbonetos, são os que fazem a composição química do gás natural. Então isso propicia uma queima muito mais limpa, muito mais pura, muito mais eficiente. E é uma queima que causa menos impacto ao meio ambiente. Então esse é o pilar ambiental do gás natural. Você considera que é o calcanhar de Aquiles na hora de dizer assim, estou chegando aqui para dizer que você deve usar o gás natural. E aí você tem que explicar mais, explicar mais, explicar mais. Onde é que a coisa funciona, onde é que a coisa talvez emperre na cabeça de alguém e você consegue desemperrar? Bom, ao longo da história da Algás, a gente, acho que no começo, o Felipe remeteu aqui um pouco das primeiras campanhas da Algás, a gente falava muito do produto, né? A gente tinha o gás natural como um produto, o gás natural como um combustível alternativo, o gás natural como um combustível de transição. Hoje a gente fala muito mais do que isso, a gente fala de uma cadeia que envolve o gás natural, que não é só um produto que a gente entrega pelos nossos gasodutos. A gente entrega conforto, satisfação, economia, praticidade, eficiência energética para o seu empreendimento. A gente entrega mais competitividade por meio de custos mais reduzidos, custos mais atrativos para a sua operação. Então, quando a gente está à mesa aí com qualquer potencial cliente discutindo as vantagens do gás natural, a gente não centra num único ponto. A gente tem todo esse leque de possibilidades de aplicação, todo esse leque de vantagens, todo esse leque de diferenciais que fazem com que a gente não direcione apenas especificamente a um atributo. Eu tenho a sensação, até porque quando a gente tem algum tipo de ligação, a gente cria amores, né? E a Algás faz parte dos nossos amores há muito tempo, há muitos anos. Eu pergunto a você, o povo, o consumidor de um modo geral, ele começa a entender essa grande diferença com amor, ou seja, eu quero isso para mim, eu quero, é diferente, eu quero isso da minha casa, eu quero isso do meu apartamento. Entende perfeitamente isso. A gente
A gente pode aqui bater no peito com bastante orgulho e dizer que 99,99% dos prédios que são lançados aqui em Maceió, eles serão abastecidos com gás natural. Por que não 100%? Porque existem alguns prédios em áreas remotas que ainda não estão fazendo parte do território onde a nossa malha está adensada. Mas a grande maioria das residências que são projetadas, que são lançadas por toda a cadeia da construção civil, elas sim já são concebidas com gás natural. Quando a gente fala aí no segmento comercial, a gente gosta de destacar sempre os shopping centers da cidade, todos eles são abastecidos com gás natural. Os principais centros de concentração de estabelecimentos comerciais são abastecidos com gás natural. Então, a sociedade como um todo, quer seja o usuário residencial que está ali buscando um conforto, uma praticidade, ou aquele usuário como os estabelecimentos comerciais que buscam competitividade, diferencial, flexibilidade para as possibilidades de uso, esses sim já estão convencidos de que o gás natural é um excelente aliado. Aos meus telespectadores, é exatamente você, meu querido amigo Flávio Barros, que é o diretor técnico e comercial da Algás. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não posso fugir da tradição, né? Não pode. Eu queria até ressaltar um pouquinho. É até interessante que hoje as próprias construtoras, elas já estão indo ao gás para saber se ali já tem uma rede de distribuição de gás para poder fazer o empreendimento delas, já todo levando em consideração as instalações de gás natural, ou até mesmo se a gente tem previsão já de passar naquele local onde tem. É ponto de venda. Sim, é ponto de venda. Hoje, quando você procura um apartamento, por exemplo, para morar, se não tiver gás natural, é um ponto negativo. Você talvez nem compre. Existe uma pesquisa que determina justamente que aqueles imóveis em que são atendidos por gás natural canalizado, que eles têm uma valorização em relação aos demais. Ele é um diferencial atualmente considerado. Eu vou um pouquinho mais além, perguntando a você o seguinte: quais são os pontos que você mais pode explorar quando diz assim, esqueça o GLP, coloque o gás natural, nós queremos entrar com o gás natural aqui. Olha, de tudo que já foi falado aqui. Olha, são todas aquelas vantagens que a gente já comentou várias vezes, que são, primeiro, o gás natural ele é um suprimento contínuo, certo? Ele não exige que a pessoa vá e tenha que ficar fazendo a gestão daquele estoque do GLP, certo? Tem uma outra questão que diz respeito à segurança, que é muito importante, certo? O gás natural ele é muito mais seguro, porque ele não envolve o quê? A estocagem do combustível em momento algum. Por exemplo, acidentes recentes que aconteceram no Rio de Janeiro, todos eles foram associados ao GLP. Justamente por quê? Porque você tem estocagens que são feitas de forma inadequada, enquanto o gás natural elimina todo esse risco associado ao combustível. É muito grande. Sem dúvida. Em todos os aspectos, não é? Sem dúvida. Muito bem. Existe ainda uma coisa, eu acho que nesse aspecto segurança, até as seguradoras reconhecem essa operação mais segura com o gás natural. Você tem uma diferença substancial da apólice de seguro de um estabelecimento que tem gás natural em relação a um estabelecimento que usa gás estocado, gás GLP. Eu gosto quando o programa fica assim. Então, olha aqui o André Alves. Eu vejo o aspecto de segurança também sob uma forma e uma tendência das residências é evitar que as pessoas precisem adentrar na sua propriedade para deixar um botijão P13. Muito claro. Então, tendo abastecimento contínuo, é a segurança patrimonial. Isso tem uma tendência aí bastante grande. Essa questão de logística, ela é majorada quando você tem um combustível sendo aumentado, os caminhões para levar diesel e tudo mais, e o gás está em sua porta, então é só abrir uma válvula e ele está disponível. Isso é muito importante nesse processo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, como diretor, inclusive, comercial na história. Ainda existe uma coisa que é, por exemplo, você chega no meu prédio, por exemplo, eu sou maravilhosamente bem abastecido pelo gás natural, mas eu pago pelo condomínio. Ou seja, a colocação dos relógios medidores ainda é uma coisa lenta, não é? Sim. Medidores para cada um, individuais. Sim, na verdade, tem ganhos, né, relativos a esse, que na verdade é você ter... Relativo. Exatamente. Como, por exemplo, quando eu tenho a medição coletiva, eu acabo tendo um ganho econômico para o condomínio como um todo. Não tenho dúvida. Certo? Porque a tarifa do gás natural, ela é menor cada vez que você tem um consumo maior. Certo? É uma chamada cascata da tarifa do gás natural. Então, assim, é uma vantagem enorme que você tenha um consumo
uma medição coletiva. Mas olha, agora, é lógico que sempre há um conforto a mais que a Algás também presta esse serviço ao estabelecer uma medição individual. Tudo bem, mas veja bem, foi muito importante o que você falou agora. Eu acho que quanta gente deve estar dizendo, eita, não quero individual não. Eu prefiro ficar num rateio cujo total é menor. E esse trabalho, sempre que há em prédios com consumo individual, a Algás faz a visita para apresentar uma solução onde ele vai ter uma economia. Que não seria o individual. Exatamente, que seria a medição coletiva. Muito bem. Olha que coisa boa. Porque o que a gente quer é que o cliente esteja satisfeito. Muito bem. Agora, os condomínios, o síndico, etc., ele força o individual? Eu acho que não, porque tem que haver um investimento também. Ou ele fica no coletivo? Aí, na verdade, tem vários perfis de consumidor de condomínios que, na verdade, alguns privilegiam, né, a sua individualidade. Perfeito. Através do uso da medição individual. Outros, na verdade, veem claramente os ganhos, né, de redução de custos ao optar pela medição coletiva. Eu acho a coletiva sensacional. Eu acho a coletiva sensacional. Eu não me preocupo com o negócio de gás, não. Se tem que trocar isso, ou trocar bujão, ou se quanto é que está o meu consumo aqui no reloginho. Para quê? Se você está pagando ali dentro do condomínio, o condomínio não está tendo nenhum tipo de prejuízo, não é verdade? Sem dúvida. É, isso é que é. Meu querido amigo Antônio Carlos Doria, teve programa da Algás, ele está ali, eu gosto muito dele. Como vai você, Doria? Muito prazer, muito obrigado. Prazer meu, bom dia, revê-lo. boa tarde, boa noite, né? Vamos manter todo mundo aqui. Deixa eu dizer que um dia eu vi uma demonstração de música na sua casa, levado que fui pelo meu amigo Arnaldo Cavalcante, que me deixou saudade, viu? É um negócio gostoso demais, não foi? A história da Algás. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma pequena observação. Eu acho que ele já até mudou o nome para Antônio Carlos Algás Doria. Ô Dória, a gente já conversou em outras oportunidades sobre isso, mas o Arnaldo lembrou muito bem. Como você é o mais antigo, eu pergunto a você, houve reações da sociedade de um modo geral, ou houve reações por parte até daqui, das instituições, da política de um modo geral, quando da implantação da Algás? Olha, eu não diria reação. Eu acho que era uma coisa nova, então havia o receio. Sim, bem. Isso existia no início, esse gás aqui por debaixo, pelas ruas, isso não explode, não. Havia esse receio. O que foi, com o tempo, a gente foi mostrando que não, que isso é usual, isso o mundo lá fora já usa isso há muito tempo. São Paulo, Rio, já foi comentado aqui, tem isso, é centenário, nunca teve problema nenhum. Então é um receio normal de tudo que é novo. A gente não conhece tudo, começa a ter receio quando não conhece. Esse era a única coisa. Só isso. Que ao longo dos 25 anos se demonstrou que não existe isso. Não existe isso, nunca tivemos problema, graças a Deus, sempre é uma coisa segura. A gente mostra isso ao longo desses anos, nunca teve nada, nenhum acidente, nada disso. E a propósito disso, também existe um monitoramento técnico à distância, não existe? Sim, existe. A gente tem, hoje, no primeiro instante, como é que a gente fazia? A gente vistoriava o tempo todo para ver como é que estava. Hoje não, hoje você tem uma sala lá dentro da Algás, com um sistema... Exato, cuidado com o microfone. Com um sistema que a gente chama de sistema escada, que você visualiza tudo, você verifica como é que estão as pressões em todos os lugares. Se houver qualquer vazamento, seja esse, que alguém atingiu a tubulação da gente, a gente sabe na hora, pode atuar. Bom. Então tudo isso é seguro. E tem uma grande vantagem, né? Não tem roubo. Não tem roubo. Não tem roubo. Existe. E eu aqui quero voltar um pouquinho daquilo que você fez pergunta. Por que hoje tem esse negócio da medição individual, medição coletiva? Vamos fazer uma coisa? Vamos. Você vai voltar logo depois dos comerciais. Então tá bom. Tá certo, para não me acusar de dizer, se você tá privilegiando o gás natural. Tá vendo? Tá certo? Vamos lá. Mas olha, por quem eu começo a falar aqui nas nossas mensagens comerciais, é um grande desenvolvimentista, é alguém que torce e que participa do desenvolvimento desse estado e que deve bater palmas, e muitas palmas mesmo, para o Algás, eu tenho certeza disso, que é o nosso querido Sebrae de Alagoas. Esse Sebrae que, eu digo sempre o seguinte, olha, microempreendedor, pequena empresa, média empresa,
Não bote o CNPJ debaixo do braço e dê uma de dizer, pronto, agora eu sou empresário. Nada disso. Você é, mas você precisa de orientação, sempre. Ninguém cresce sem ouvir, ninguém cresce sem orientação. E o Sebrae é especialista em pequenos negócios. Ele está aí para isso. Ele está aí para orientar você. Ele está aí para lhe dar consultoria, para fazer você sair de um microempreendedor organizado para uma pequena empresa, para uma média empresa, para uma grande empresa. E por que não? Sebrae Alagoas sempre à sua disposição. Imprensa oficial Graciliano Ramos. Faz o Diário Oficial, faz toda a gráfica do governo, mas tem uma parte que ele atende a iniciativa privada. E é nessa parte que ele atende a iniciativa privada que você pode levar a ter custos maravilhosos de qualidade de primeira, jornais, revistas, impressos de um modo geral, livros e por aí vai. Ok? Graciliano Ramos. Sancar Veículos, a única que está, seminovos, hein? A única que está no pátio do supermercado, pátio do Sam's Club, que vem aí com um festival fantástico. Espera para ver. Bodega do Sertão, em Filé do Zezé, os dois ovos, fazendo a dobradinha. Cadê a Dani, hein? Dani, vem cá, Dani, correndo, rápido. Filé do Zezé e Bodega do Sertão fazendo uma dobradinha sensacional. Para quem não conhece a Dani e já conhece, tá aqui a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Olha, hoje é sábado, dia 19. O que é que tem hoje à noite aqui, Dani? Vamos ter noite dançante, casal, está R$ 86,00, com direito a 40 de consumação, começando às 10 horas da noite, de 10 até as 2 horas da manhã. E o que é que tem? O que é que tem? É jantar ou o que é? Não, vai ser banda ao vivo e é à la carte, né? Ah, sim, mas pode se servir de jantar, se quiser? Temos opções de diversas no cardápio. Um tira-gosto, bebidinhas todas. Sim. Todas. Simpatias todas. Também. Maneira de receber todas. Tudo. Isso aqui é o Mestre Cuca no Casa da Indústria. 6º andar da Casa da Indústria. E com a vista da lagoa linda. Isso. Dani, obrigado, viu? É isso aí, gente. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.
bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia hoje no Mestre Cuca, 6º andar da Casa da Indústria, recebendo Algás nos seus 25 anos e com um monte de assuntos interessantes. Estava conversando aqui sobre uma série de aspectos e o Dória estava com o microfone, meu querido amigo Antônio Carlos Dória, que é assessor, hoje é assessor da presidência. Tudo bem, Dória? E é o decano. É o decano. Eu estava relembrando aqui, baseado até numa pergunta que você fez sobre essa mudança de cliente de uso com medição individual e cliente de uso na medição coletiva. Naquilo que você começou, havia um receio também dos clientes. Mas se eu colocar gás aqui numa medição coletiva, o vizinho vai usar mais e vai cobrar, eu vou pagar pelos outros aqui. Então, para quebrar essa regra, para quebrar esse medo, o que é que a gente fez? A gente vai colocar individual. Com o tempo, o cara viu que ninguém fica usando gás para não fazer nada, né? Ninguém é maluco de estar deixando o gás lá aberto o tempo todo, nada disso. Então, isso mudou. E mudou, inclusive, na proporção. Hoje quanto é que está hoje, Fábio? Hoje a gente tem aproximadamente aí 47, 48 mil unidades residenciais consumindo o nosso gás. Apenas 20% desse quantitativo é que adota a medição individualizada. Os outros 80% estão trabalhando aí com a medição coletiva. Felipe, tudo bem? Então vamos lá. Então você vê que já inverteu isso aí. Sem dúvida, no início era cerca de 80% no individual e 20% no coletivo. Mudou porque as pessoas já viram que não começaram tem sentido entender isso aí. Agora vamos para um assunto dos mais delicados. Vamos apresentar a vocês o nosso querido Luciano Ribas. Isso. Luciano Ribas é o diretor administrativo e financeiro da Algás, que faz com que a coisa aconteça. Quando ele diz, como disse hoje de manhã num café da manhã, que está garantido um projeto social da Algás, depois a gente vai falar sobre isso, é porque a coisa está equilibrada por lá. Como vai, Luciano? Que prazer enorme. Prazer é todo meu. Você que é meu conterrâneo, né? Você que é o carioca? Não sou carioca, não. Você é o sou paranaense. Carioca é você, né, Flávio? É isso aí, vamos lá. Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Já aprendeu. Você está fazendo escola, Arnóbio. Com tradição não se brinca, né? Aqui já se criou uma tradição na mesa, vamos seguir. E vamos adotar isso no dia a dia lá da empresa, viu, Arnóbio? Nas reuniões tem que começar assim agora. Realmente, esse ano a gente está tendo a felicidade de poder dar continuidade a um projeto social aí que a Algás brilhantemente vem conduzindo nos últimos anos. Eu estou na Algás há 1 ano e pouco. Exatamente. Né? E logo que eu cheguei, já existia esse projeto social, né, que é o edital social da Algás. Todo ano é lançado. E eu digo para você que é um exemplo brilhante que a Algás tem de, como é que eu posso dizer, de dar acesso a qualquer bom projeto a uma disponibilidade de recurso que a empresa está disponível para oferecer ao mercado. Né? Então, aqui a gente democratiza o acesso para esse tipo de iniciativa. E, obviamente, você só consegue fazer esse tipo de iniciativa se você tiver um bom equilíbrio econômico e financeiro da empresa. Exatamente. Ainda mais nesse momento que a gente tem vivido da economia nos últimos tempos. E é muito bom saber que uma empresa aqui de Alagoas, né, uma empresa alagoana, consegue manter esse tipo de ação nesse cenário tão desafiador que nós temos vivido ultimamente. Eu acho interessante porque a própria Alagoas, o atual governo, ela vem demonstrando assim um equilíbrio fiscal, um equilíbrio de um modo geral bastante interessante e evidentemente só ia acontecer com uma empresa como é a Algás também, né? Independente, sem dúvida alguma, com uma administração tripartite, não é? Não é tripartite de partidos, não, viu? É tripartite de 3 partes diferentes. Perfeitamente. Ok? Não é? A Mitsui, você é Mitsui? Sou Mitsui. Você é Mitsui. Sou Gaspetro. Gaspetro e o governo do estado de Alagoas. Então, não podia deixar de haver um equilíbrio financeiro, contencioso, um equilíbrio de projeção e de planejamento muito a contento. Não é isso? Com certeza.
Essa sociedade tripartite que você muito bem colocou, realmente ela é um alicerce para esse processo. Perfeito. Esse modelo de sociedade que nós temos na Algás, ele é um modelo que, com certeza, eu não posso afirmar, aliás, talvez esteja sendo imprudente falar com certeza, né? Mas das outros modelos de concessão que nós temos, eu posso dizer para você que esse é um modelo de sucesso. Muito bem. Porque ele é um modelo equilibrado, onde o Estado, eu me refiro ao Estado, não a cada ação de governo, né? Mas o Estado, ele está representado na empresa, ele tem o controle da empresa, mas também os interesses dos acionistas que são sócios do Estado, eles são defendidos através de um sistema de governança muito equilibrado, e na qual a Algás, de todas as empresas que nós temos no Brasil, é uma empresa que se destaca em muito. Eu já trabalhei em outras 4 distribuidoras de gás em outros estados, né? E realmente posso dizer a você que aqui na Algás a gente tem um ambiente muito positivo. É verdade. E eu queria interromper um pouquinho. É até importante esse ponto que o Luciano está retratando, é porque nessa gestão tripartite você está juntando o melhor de cada mundo. O Estado, como um vetor interessado no desenvolvimento da região. Você chama também um acionista privado que tem toda a expertise na gestão administrativa e financeira, né? E, pelo outro lado, você chama a Gaspetro, que é uma empresa que tem a Petrobras por trás e todo o conhecimento do setor de gás, petróleo. Ou seja, então você está juntando numa mesma empresa o melhor de cada um desses mundos. E é por isso que funciona, não é certo, Luciano? Exatamente. E aí entra o meu querido amigo Arnaldo Cavalcante para mostrar o quanto é importante também planejar e poder planejar tendo parceiros dessa categoria. Me diga. Na realidade, o Flávio resumiu bastante, né? Conseguimos, o Estado, como precisa ter essa indução, essa visão de desenvolvimento, porque o interesse do Estado está sempre preservado nessa associação, porque está sempre observando as estratégias, a dinâmica da economia, o Estado criando as suas infraestruturas e trazendo por trás tecnologia, né, e conhecimento. Então, essa é, na realidade, o segredo. Mas tudo bem, mas veja bem, você que é um expert em planejamento, você que é um economista de sucesso, você sabe como é que as coisas funcionam, não só sobre os aspectos da entidade pública, mas como da privada também. E encontra uma empresa que tem esses dois componentes, né, o privado e o público. É uma felicidade. É uma felicidade poder planejar com sucesso, não é? Realmente é muito prazeroso você participar da família Algás. Eu tive uma participação, né, em um determinado momento no conselho. Eu já pude experimentar, já na condição de conselheiro da Algás, o convívio, o ambiente, né? Tivemos a sorte de, por esse modelo, né, termos, né, bons gestores, né, de todas as partes, por parte do Estado, por parte da Mitsui e da Gaspetro, que já são escolas, que já vem formando toda uma escola. Então, o resultado não poderia ser diferente. Não poderia. Não é uma surpresa. Algás hoje está se destacando tanto no cenário local, mas no cenário regional. Muito bem. O Felipe Guimarães, por favor, meu querido Felipe, você que é o responsável pelo marketing, pela comunicação de modo geral dentro da Algás. Eu fiquei muito feliz hoje de manhã. Hoje de manhã, gente, foi no dia da gravação, e foi na quarta-feira. De manhã eu compareci a um café da manhã oferecido pela Algás, no sentido de mostrar o que é o projeto dos editais sociais que vão acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, meu querido. Perfeito, Geraldo. Porque eu acho de uma importância fundamental que haja também uma empatia entre a empresa e o público de um modo geral. Que eles tenham essa simpatia de vocês. Sem dúvida. E isso faz parte da própria estratégia da Algás, né? E do que a Algás é. Na nossa missão,
está lá escrito que faz parte, um dos nossos objetivos é prezar pelo desenvolvimento sustentável do Estado. Então, desenvolvimento sustentável, o nome já diz, não é só feito apenas com crescimento econômico, com crescimento comercial, mas com desenvolvimento e crescimento social também. Então, isso faz parte dos objetivos estratégicos da própria Algás, contribuir com uma Alagoas melhor. E para isso, desde a sua fundação, a Algás investe em várias iniciativas sociais, né? Mas de 3 anos para cá, nós decidimos investir nessas iniciativas por meio de um edital público, uma seleção pública, né? Uma seleção ampla, democrática, transparente, né? Para a Algás isso é muito importante, né? A gente não foi... É algo que começou da própria empresa. A empresa quis ser assim. Né? Então isso é muito importante. Então, no dia de hoje da nossa gravação, como você falou, nós lançamos a 3ª edição do edital Algás Social. É o edital 2018 e 2019. São projetos para serem iniciados em 2019. Mas que tipo de projeto você contempla? São projetos sociais na área de cultura, esporte, saúde, meio ambiente e educação. Então, quem tem algum projeto, quem participa, quem conhece alguém que tem algum projeto nessas áreas, né, basta se inscrever no edital social da Algás para tentar aí um acesso de uma verba de R$30 mil por projeto. A Algás está investindo no total R$120 mil na área social, recursos próprios da companhia, né? E aí a gente vai selecionar até 4 projetos. Isso é importantíssimo, isso quando você coloca. Primeiro, recursos próprios da companhia. Sim. Segundo, até dizer ao nosso telespectador, você pensa que 30 mil é pouco? Não é não. Quanta gente não embala um projeto porque não teve 10? Exatamente. E quanta gente também faz tanta coisa legal sem recurso também, né? Então a gente sabe que assim que Alagoas é uma área de muita criatividade, o nosso povo tem muita criatividade, nas áreas das artes e também na área da cultura, na área da saúde e educação. Então basta se inscrever. Todo o processo de seleção da Algás é feito de forma online, então a gente acabou com isso de imprimir um monte de papel, levar na Algás presencialmente, não precisa. A gente usa uma plataforma digital para fazer essa inscrição. Basta entrar no site da Algás, algás.com.br/edital social. Entra lá no site da Algás e inscreve o seu projeto social com a gente. Quem sabe você pode ser contemplado aí com a verba de até R$30 mil. Com certeza, e a gente espera que isso aconteça. Os editais já estão... As inscrições já estão abertas, elas vão até o dia 19 de junho. Acessa o algás.com.br/edital social. algás.com.br. Exatamente. Não é gov, não. Não, .com.br. Aí você tem acesso ao edital. Tem acesso ao edital social e basta se inscrever. Então, tudo por meio da plataforma. Na área, é muito importante, né? Então toda a seleção é feita por uma comissão de avaliação. São três jogadores externos à companhia, um jogador da Algás e 3 externos. Pessoas com experiências em projetos sociais em Alagoas, em outras áreas do Nordeste. Então é um processo totalmente transparente, amplo, democrático, que é assim que a Algás acredita que é a melhor forma de se trabalhar, né, em todas as áreas que a gente atua. E de quem cada vez mais se tornar parte integrante da sociedade. Isso faz parte da nossa razão de ser. É verdade. Né? Agora eu quero saber quem vai me falar um pouquinho sobre uma briga. Uma briga boa, viu? Eu quero saber quem é que vai falar sobre essa briga. A briga é para usar GNV ou é para usar gasolina ou é para usar álcool? Como é que é essa brincadeira? Da onde? Eita pau, quem vai falar é o Fábio Souza, Fala, Fábio. Rapaz, essa provocação é uma das minhas favoritas. Você está querendo vender seu peixe. Hein? Agora, o peixe que você vai vender é assado no gás, né? Isso. Então tá O peixinho que eu saboreei agora há pouco foi no gás. Deixa o carvão de lado. Isso é bom. Bom, Geraldo, a gente tem visto aí recentemente uma grande dinâmica aí nessa flutuação dos preços dos combustíveis líquidos, né? Gasolina, semana sobe, outra semana desce um pouquinho para... Na outra semana a gente vê essa flexibilidade e o gás natural ele tem se destacado ainda mais a economia do gás natural com toda essa flutuação, com toda essa mudança de patamar do preço dos combustíveis líquidos, né? Quando você fala em termos de economia, comparado com o etanol e com a gasolina, o custo do quilômetro rodado é da ordem de 50% a 55% mais econômico quando você usa o gás natural. Chega a esse a gente está com esse patamar de economia. 55. Para você ter ideia, um kit de GNV ele pode ser
amortizado o seu investimento em menos de um ano, cerca de 10 meses para aquela pessoa que roda 2.500 km no mês, 2.500 km por mês. E o que é isso? 2.500 km por mês. É você ir em Recife e voltar 5 vezes no mês, é você ir em Arapiraca e voltar 2 vezes por semana. Então a gente vê que rodar essa quilometragem não é uma coisa surreal, é uma coisa que muitas pessoas podem praticar. Um consumidor normal. Eu uso o meu carro, vamos dizer, que eu até viajo, que não é pouco, mas vamos lá. Eu uso meu carro na cidade normalmente, eu vou para aqui, eu vou para acolá e tal. Continua sendo econômico usar o gás? Continua sendo econômico. A gente não classifica consumidores, usuários normais e não normais. A gente classifica aquele que roda muito. Obrigado e aquele que Nunca mais eu vou me chamar de normal. aquele que roda muito e aquele que roda pouco. Certo. Então, quando você tem um usuário que roda menos, o tempo de retorno do investimento vai ser um pouquinho elevado, mais elevado. Aquele que roda muito vai ter o retorno. O retorno do investimento. Isso quando você fala quando você monetiza esse benefício. Agora veja bem, nessa época em que a gente vive muito a troca de carro, uma determinada frequência, porque as ofertas estão aí, o que é você ter colocado o kit de gás no teu carro e você tirar desse carro e botar no outro carro, ou não botar, ou tentar vendê-lo e por aí vai? É possível. Quando você adquire um kit veicular, um kit de GNV... Agora de propósito. Você quando adquire um kit veicular, você não está atrelado o uso desse kit àquele veículo que você possuía no momento da aquisição. Você pode sim transferir esse kit para um outro veículo, caso você faça uma troca. O que é importante é observar a compatibilidade tecnológica do motor do seu carro atual e do motor do seu carro futuro. Por exemplo, nos últimos 20 anos a gente saiu do motor carburado e hoje a gente tem motores de injeção direta, injeção multipoint. Claro. E o kit GNV acompanhou essa evolução tecnológica. Então existe o kit para carro carburado, o kit para carro com injeção eletrônica simples, para injeção eletrônica multi, para injeção direta. Então, havendo essa compatibilidade de tecnologia do sistema de injeção do veículo com o kit, você pode levar isso para qualquer veículo. De engenharia aqui para brigar com o comercial ou não, no bom sentido. A gente não briga. Que é o nosso querido André Alves. André, quando você coloca um kit de gás, acabou aquela história de vai explodir o meu bujão, não sei o quê. Acabou essa história, não acabou? Não, na verdade, todo cuidado deve ser tomado. O que a gente diz em relação ao GNV, ele precisa ter um cilindro testado, devidamente montado por uma empresa credenciada, autorizada. Isso é muito importante. Isso é importante, porque o que não dá é para você botar cilindro clandestino, tá utilizando, porque tem uma pressão, tem um controle, todos os requisitos de segurança devem ser obedecidos. Como você deu liberdade aí no início do programa, a gente sempre interromper a fala do outro. O programa não é meu, é de vocês. O programa é dos meus convidados. Rapaz. Todo o processo de GNV ele é um processo que ele é um processo bastante auditado. A oficina que realiza o serviço é uma oficina credenciada pelo Inmetro. Os cilindros são vendidos dentro de requisitos técnicos. O processo de requalificação de cilindro ele é feito dentro de critérios técnicos regulamentados pelo Inmetro. Então você tem toda uma cadeia certificada, treinada, capacitada e com todo o normativo técnico a ser seguido. Muito bem, mas eu queria aprofundar essa história numa coisa. Toda vez que eu tenho um programa da Algás, eu toco nesse ponto. Porque eu estou doido para ver isso acontecer, que é não ter mais o cilindro. Ou seja, a compressão do gás em pequenas caixas, como foi anunciado uma vez, que poderia acontecer. Quem responde? A gente tem diversas tecnologias. Diversas tecnologias. Hoje, a mais usual para o gás veicular é a tecnologia de compressão. Existe a que você está falando, é a que você usa, se você se considerar um usuário normal, como você falou, né? Não é que eu uso. Mas existe a tecnologia também que é a liquefação do gás natural. Antes de trabalhar com GNL. GNL você tem aquela quantidade que hoje ocupa um cilindro, que é meia mala de um carro, o cilindro passa a ocupar. Você tem aquilo ali numa caixinha de fósforo. Você consegue miniaturizar bastante. Agora, mas e a realidade disso para o mundo de consumo nosso? É uma tecnologia
em desenvolvimento, não existe ainda larga escala. Ok. Aqui no Brasil, a gente já vê isso em países da Europa e nos Estados Unidos, Então vai chegar. principalmente no transporte de cargas, porque você consegue, com essa redução de volume, você consegue ter autonomia maior, você consegue percorrer distâncias maiores com um único abastecimento. Então você tem isso aí. E eu imagino lógico, que nos né? próximos anos isso vai se tornar uma realidade Eu tenho certeza para o que usuário. vai, né? Agora, o carro elétrico é competidor do GNV? Que está chegando aí? O carro elétrico está chegando. No começo a gente falou Será aqui que de uma... No começo a gente falou aqui de uma transição, né, de uma matriz energética marrom, que era Isso. do petróleo, do carvão, da biomassa. E a gente vê que há uma tendência natural de que a matriz se torne uma matriz mais elétrica, Muito né? bem. Então, quando a gente fala de veículos automotores, a gente vê aí que o veículo elétrico ele tem se destacado bastante, né? É muito comum a Talvez gente ver... esteja correndo um pouquinho mais. A gente vê muito comum grandes montadoras dizerem que na Europa, até a partir de 2025, por exemplo, só vão comercializar veículos elétricos. Isso é uma tendência, mas para você... Será que eles não se lembraram de que precisa carregar o bichinho? É onde eu vou chegar. E aí nós temos um Para problema você de- sustentar uma Não é? matriz elétrica, Não é? não só para o conforto das nossas residências, mas para o deslocamento do dia a dia, você precisa ter toda uma matriz energética. E que no caso do Brasil, o sistema hídrico ele tem reduzido cada vez mais a oportunidade de grandes investimentos para se colocar novas cargas, grandes Deixa eu provocar cargas. o presidente. Noutro assunto. Você Fique deixa? à vontade. Ele tá muito caladinho, comendo já na sobremesa. Não tá ainda não. Mas, olha, vou te contar, não podemos deixar ele muito calado, não. Tem uma menina dos olhos dele dentro da Algás, que eu tenho certeza disso, que é o gasoduto Penedo Arapiraca. A chegada em Arapiraca, a interiorização, a possibilidade do gás estar ajudando no desenvolvimento econômico daquela região. Por favor, Arnaldo. Geraldo, na realidade, a gente entende, o governo entende que Arapiraca, ela é um ponto de referência ou talvez um instrumento para a gente modificar, dependendo da infraestrutura, uma trajetória de desenvolvimento do estado de Alagoas. Eu digo isso pelo seguinte, né? Nós temos, como sempre tivemos e nascemos um estado da cana. Nós, há 15 anos, 20 anos atrás, tínhamos algo em torno de 600 a 700 mil hectares de área plantada e éramos considerados, e sempre fomos considerados, o primeiro ou o segundo maior produtor de cana-de-açúcar. Agora a gente está tendo uma redefinição com essas definições das novas fronteiras agrícolas e principalmente a rota do açúcar que passou para a região sul e sudeste e centro-oeste. De tal forma que Alagoas, ela, em função dessa característica da cana, ela concentrou a renda e a sua atividade econômica num único setor. A gente está tendo a oportunidade de, em função dessa redefinição do setor sucroenergético, a gente participar, o Novas Fronteiras abrir. E Arapiraca, o Agreste, ela se apresenta como um centro logístico. As atividades econômicas do Estado, que sempre teve como a sua definição o setor primário e o setor secundário, ou seja, a indústria da cana-de-açúcar, a gente está mudando isso para a questão dos serviços e do turismo. Então, tudo isso leva à criação de um novo polo de desenvolvimento do Estado, que isso é proposta do governo atual, que é a interiorização. Sem dúvida. E essa infraestrutura está sendo conduzida para a região do Agreste, não só com a água, quando estamos fazendo toda a transposição do São Francisco através do Canal do Sertão, e a questão de pontos de cargas, que é em Ouro Branco, mas em Arapiraca está sendo pensado, e agora a gente está trazendo gás. Então a gente entende que a chegada do gás em Arapiraca deverá
propiciar, nos próximos 20 anos, uma nova definição da Rota do Desenvolvimento do Estado de Alagoas. E Alagoas está presente nessa definição. Arnaldo, isso me faz voltar no tempo e no passado, na história do Oeste americano, quando o desenvolvimento chegava com a linha férrea. O desenvolvimento agora chega com a linha de gás. É o gás que leva o desenvolvimento. Essa é a aposta. Não é a aposta? Hoje eu acho que já se define também, por exemplo, um centro com essa mudança do setor primário para o setor terciário, né? A gente está definindo para o Nordeste as grandes centrais de distribuições, as centrais de serviços. E hoje Arapiraca é uma aposta como os grandes centros logísticos do Nordeste. Então está se pensando em aeroporto de carga. Perfeitamente. Ou seja, pode ser um porto seco, Arapiraca. Porto seco, em toda a volta. O governo do estado já tem uma legislação sobre essa questão de porto seco, ou seja, está se desenhando uma nova fronteira agrícola, como você fala, olha, fronteira produtiva no estado Você de Alagoas. Conhece o Felipe? Aquele que trabalha ali atrás das câmeras, conhece? Quando o Felipe começa a botar essa mãozinha assim, ó, enche a minha paciência, mas quer dizer que o tempo já era. Então eu vou ter que dizer que vou aos comerciais e volto já com você e com o Flávio, que quer entrar nesse assunto também. Na hora que eu falei que eu fiz o comparativo da linha de trem com a linha do gás, o Flávio pegou o microfone. Então eu acho que ele tem alguma coisa com isso. Não é verdade? Exatamente, mas depois dos comerciais. Depois dos comerciais, né? E o primeiro, e eu vou ser muito rápido, viu? Porque eu só vou dizer a vocês o seguinte: se você é um empreendedor, CNPJ debaixo do braço, microempreendedor, não vai crescer se não contar com o Sebrae. Pode dar uma sorte, sem dúvida alguma, você já ser autossuficiente, mas se o Sebrae entrar na história, você vai crescer muito mais. Vai por mim, entra nessa. A imprensa oficial Graciliano Ramos também está convidando você, viu? Empresa privada ou particular, etc., a fazer seus folders, jornal, impressos, livros, etc., lá. E ela pode, ok? Bom, a Sancar Veículos, que vem com um festival aí de seminovos impressionante no pátio do Sam's Club. Agora, tem uma coisa, os danados não me deixaram dizer a data. Não diga. Vai criando assim uma expectativa, mas não diga a data, porque é demais, o festival vai ser uma loucura. Tá bom, Neto Alto, você é o papa dos automóveis aqui, eu obedeço, vou fazer o quê? Vamos em frente. Bodega do Sertão e Filé do Zezé dividindo, e a Dani vem aqui para me dizer que hoje é sábado. E se hoje é sábado, além dos almoços de segunda a sexta-feira aqui em cima no Mestre Cuca, cadê o meu querido Fábio, hein? Fábio, por favor, vamos botar a Dani no ar. Segura o microfone aí, Dani. Olha aí, porque hoje é sábado e é um sábado especial, porque vai ser comemorado o Dia das Mães aqui com a Dani. Não é, Dani? Com a Dani não, com o Mestre Cuca. Boa noite, bom dia, né? Fale lá naquela câmera. Boa noite. Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Os três. Tá bom. Aguardamos vocês, temos a Noite Dançante todos os sábados, começa às 10 horas da noite, é banda ao vivo, um som ambiente, muito bom, venham nos conhecer. Vale a pena, não vale? Vale sim. Agora, faça uma coisa, diga para essa turma todinha, principalmente aqui, tá aqui na volta da Casa da Indústria, como é bom vir almoçar aqui, fale. Não é bom? Isso, funciona de 11 até as 3 horas da tarde. O almoço está R$ 45,90. Self-service. Self-service, se for em dinheiro, fica R$ 42,90. E beleza. Segunda a sexta. Venha para cá porque a comida é boa. É sim. Obrigado, Dani. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer:
preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, comemorando os 25 anos da Algás. Olha, eu comecei o programa fazendo assim, ó, mostrando para vocês. Felipe, eu comecei mostrando aqui, ó, o coração da Algás, ó, pulsando junto com o coração da gente. 25 anos, aí, ó, coração da Algás. Oh, coisa bonita, né? Eu adorei isso aqui, eu recebi isso aqui exatamente no café da manhã Parabéns, viu, Felipe? Foi uma ideia danada de boa, viu? É muito boa mesmo. E melhor ainda, Felipe, é porque dá a oportunidade da gente mostrar como pulsa o coração, ó. Pulsa, né? A gente faz pulsar o coração da Algás, que nos faz pulsar também. É isso para representar esse coração que pulsa em Alagoas e por essas veias, né, corre o quê? Corre gás natural. Corre gás natural. Então é isso. E esse gás natural que está chegando ao Agreste. Felipe, você está começando a me fazer ter saudade dos meus tempos de publicitário. Eita, pau. Essa é a ideia. Essa é a ideia, que coisa boa. Vamos em frente, né? Vamos lá. Estudar comercial, viu? Já estamos planejando. Isso aí é muito bom. Vamos em frente. Bom, nós estávamos com o Flávio. Não, estava com o Arnob. Diga aí, Arnob. Não, na realidade estava mais perto. Se posicionando e a Algás, pensando no desenvolvimento, ela não precisava esperar a criação dessa nova dinâmica. A gente já chegou apostando nessa nova dinâmica, que é a chegada em Arapiraca. Isso. Então, a chegada de Arapiraca representa uma aposta de Alagoas, da Algás no desenvolvimento de Alagoas e dessa nova fronteira produtiva. Que não é só Arapiraca, né? É o Agreste. É o Agreste como um todo, não é isso? Toda Arapiraca passa a ser o centro. Passa a ser o centro não só. Receptivo e distribuidor. E hoje estudos do Ministério de Comércio Exterior, né? E da Indústria do Comércio Exterior já define como Arapiraca, é possível os alagoanos saberem, como um centro de referência do Nordeste. Não tenho dúvida. Então, os estudos, inclusive, de aeroporto de carga para o Nordeste, hoje, uma das cidades que mais concorrem para a sua implementação é a cidade de Arapiraca. E vocês vejam o seguinte, geograficamente, Arapiraca está altamente privilegiada em relação ao Nordeste. Tá entre as economias. Exatamente. Alagoas tem essa facilidade. As principais economias, como Bahia, Pernambuco, Ceará, sempre passa pelaquele centro que é Arapiraca. Não tenha dúvida. E o Flávio já estava com o microfone na mão quando chegou a hora dos comerciais. Vá, Flávio. Não, meu querido, eu queria dizer que a chegada, né, do gás natural em Arapiraca, ele vai promover, na verdade, uma grande revolução energética na região. Com certeza. Né, porque vai estar levando um combustível que é competitivo em relação a todos os demais concorrentes, certo? E não só isso, assim, é um combustível que tem infinitas aplicações. Deixa eu te fazer uma pergunta importantíssima agora, já que o Arnob tocou tão bem
no assunto de que Arapiraca vai passar a ser um centro, possivelmente um grande porto seco, não é verdade? Você acha que os caminhões já podem começar a ser trabalhados e o gerente comercial lá já começou a botar as orelhinhas em pé, já pode começar a ser trabalhado no sentido de eles também utilizarem o gás nos seus veículos? Olha, excelente comentário. Na verdade, já existem projetos, principalmente está sendo desenvolvidos lá em São Paulo, né, projetos onde você está tendo os caminhões a diesel fazendo uso do gás natural. Os caminhões a diesel já fazendo sendo convertidos para fazer o uso do gás natural. Rapaz, com uma economia de 40%, muito bem lembrado pelo Luciano ali. Com uma economia de 40%. 40% assim disse o financeiro, que pensa em economia sempre. Não, financeiro é financeiro. Vamos tirar o chapéu para ele, né, Plá? Sem dúvida, mas sem veja dúvida. bem, olha como muda a coisa. Se Arapiraca passa a ser um centro de abastecimento e distribuição, de recepção e distribuição, e os veículos que levam essas mercadorias até lá, infelizmente não temos o trem ainda, eles são abastecidos com gás natural? Que maravilha. Podem ser abastecidos com gás natural, sim. E aí, então, ele não só aumenta a competitividade nessa parte de logística, como ele também vai aumentar a competitividade da própria indústria. Ou seja, eu vou estar fomentando a produção local e eu vou estar aumentando a competitividade na distribuição desses produtos. O financeiro, ele quer falar sobre isso, não é isso? Não quer, meu caro Luciano Ribas? Não, obrigado. Eu gostaria talvez de complementar, acho que o Flávio foi muito feliz na explanação dele sobre esse assunto, mas quando você chega com o gás natural em Arapiraca, nós estamos chegando com infraestrutura. E a infraestrutura ela não chega lá para passar, ela chega lá para ficar. Com certeza. Né? Então, o que nós estamos fazendo é levar um diferencial competitivo para toda aquela região ali. Perfeito. Na atratividade de indústrias e também uma grande possibilidade, como ele mesmo falou, da logística, que é inclusive uma vocação natural da cidade. Agora você veja o seguinte, que nós com esse programa nós conseguimos discutir o que é a Algás, de um modo geral, a história da Algás, mas nós estamos chegando num ponto em que a Algás é decisiva como fator de desenvolvimento econômico para uma região. Gente, isso é muito importante o que a gente está colocando aqui hoje. Fábio, né? E essa estratégia aí de interiorização não visa benefício só da região do coração ali do Agreste, né? A gente está falando de todo o entorno. Foram 67 quilômetros de gasodutos saindo de Penedo, chegando até Arapiraca, cruzando Igreja Nova, São Sebastião, Penedo e Arapiraca. Então a gente vê aí um grande diferencial para toda essa região. A gente não está só concentrado em Agreste, mas sim todos esses 67 quilômetros. De ser concentrado em Maceió, na capital. Isso. Então é um projeto interiorização propriamente dito. O nosso querido Flávio Barros, né? André Alves, gerente de engenharia. Eu acho que é importante, Fábio, lembrar que além do 67, antes tivemos o ponto de entrega mais 3,5 km, onde já tinha abastecido Penedo, e que nesse projeto, dos seus 67 quilômetros, todos os municípios onde o gasoduto passou, foi deixado uma espera. Então, Igreja Nova, temos uma espera. São Sebastião, temos uma espera. E é uma espera com a esperança que cada município desse cresça e consuma gás natural. Quantos polos e distritos industriais podem surgir nesse entorno? Podem surgir. Desse Importante gasoduto. dizer que já deixamos aí. Desdobramento, né? Isso. No caminho, logo depois de São Sebastião, a gente já deixou uma espera no futuro distrito de Arapiraca. Eu gosto sempre de comparar, né? A gente fez a linha de transmissão. As subestações para distribuir isso aí vão ser construídas em sequência. Então, essa analogia é bem clara. Vocês chegaram em Arapiraca com uma visão muito industrial também, não é, Anóbio? É a indústria que começa a puxar. Muito bem. É importante, então, André, você especificar o que é que a gente está chegando, qual a capacidade. Ou seja, a gente não está tomando uma decisão pontual, ou seja, para atender aquele momento. A gente está tendo uma visão de futuro. Chegou em Arapiraca, não é só isso. Agora vem o mapa, né? Distributivo. É isso aí. A gente já... Sim, em relação ao projeto, a gente projetou lá com 44 kg força por centímetro quadrado e uma vazão de 340 mil aproximadamente metros cúbicos dia. Isso equivale a 3 Maceió.
excluindo a Braskem. Isso é muito importante. Então a gente está projetando Arapiraca para 3 vezes o que Maceió hoje consome tirando as Braskens. Bom, tá? mas independente de todo o aspecto importantíssimo que é o aspecto industrial de desenvolvimento econômico de Arapiraca, vamos também falar um pouquinho dos residentes, daqueles que têm as suas casas, etc. Isso já está sendo projetado também, a distribuição para os edifícios, apartamentos, casas. Como é que está isso? Bom, a gente está fazendo, esse é o grande marco inicial, é esse gasoduto, né, que é o gasoduto que leva a infraestrutura de um ponto de suprimento que estava localizado em Penedo e chegando até essa infraestrutura, essa linha tronco principal. A partir daí surgem os outros projetos, as outras fases do atendimento e da expansão. Então, como a gente falou que para cada município que esse gasoduto cruzou, a gente previu em projeto e executamos um ponto de espera para quê? Para a partir dali atender novos polos, novos distritos, começar a estreitar essa agenda com as secretarias desses municípios para eles se beneficiarem dessa possibilidade de atrativo de novos empreendimentos. A gente também planeja em etapas o adensamento da rede em Arapiraca também. E aí, nesse primeiro momento, a gente está com toda a nossa infraestrutura preparada para atender os principais clientes industriais daquela região, postos revendedores de gás natural, postos de GNV. Num segundo momento, a gente tem aí uma expansão que visa chegar ao centro da cidade. A gente visa adentrar no atual distrito e também no distrito futuro, que está em fase de projeto. Então, a gente tem aí um overview de Arapiraca em várias etapas, por ser a segunda maior cidade do estado. Em termos de tempo, para que haja uma maceolização de gás em Arapiraca? Como Arnob falou, quando a gente pensa numa estratégia de expansão de gasodutos, a gente não pensa no hoje, não pensa no amanhã e nem do daqui a 50 anos. Então, todas essas possibilidades, essas potencialidades, elas estão sendo contempladas no plano de investimento da companhia para os próximos anos. Aí entra o Luciano Ribas, que vai dizer, vou ficar careca ou não? Ele tem uma boa cabeleira, né? Agora, vai ficar careca ou não, Luciano? Me conta. Se depender da herança genética, creio que não. mas com certeza, como o Fábio colocou, você chegar com a infraestrutura, né, simplesmente não é chegar lá. A gente tem que ter todo um planejamento para como você vai desenvolver aquele mercado. O Arnóbio também pontuou isso aqui na mesa. A gente está chegando agora nesse momento para atender a indústria. No segmento de gás, a gente tem um fluxo que começa assim, você vai do atacado para chegar no varejo. Sem dúvida. Então, no gás é nessa linha também. Mas a minha pergunta foi mais profunda em relação a você, no que diz respeito, óbvio, que ninguém faz nada sem dinheiro. Então, o planejamento financeiro, como é que esse planejamento ele está em função da receita e despesa? Eu ia chegar lá. Exatamente nessa linha. Para você conseguir garantir esse recurso de uma maneira equilibrada, é nesse novo ciclo de planejamento que se inicia que a gente consegue fazer essa determinação dos recursos para a gente poder fazer esse atendimento. Eu tenho certeza que esse mercado de Arapiraca será contemplado, né? Temos que analisar se vai ser já no médio prazo ou se vai ser no longo prazo esse mercado de varejo, mas os recursos para que esse mercado seja contemplado serão destinados. No primeiro momento, a gente chegou com a infraestrutura até Arapiraca. É uma infraestrutura, fazendo um comparativo com o setor energético, com o setor elétrico, que é mais conhecido, a gente chegou com a linha de transmissão até a cidade. Agora a gente vai fazer a rede de distribuição. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a rede de distribuição. Depois que fizer a rede de distribuição, aí entra o planejamento para atender efetivamente o varejo. A rede de distribuição já será contemplado alguns trechos já no nosso próximo planejamento para os próximos 5 anos. Agora eu tenho, não sei porque me dá a impressão, sem um estudo mais aprofundado, que vocês conseguiram, já com o projeto Arapiraca, prever um equilíbrio orçamentário muito interessante. Né? Já podem contar com uma receita interessante para os futuros investimentos. Estou errado, não? Exatamente. O conceito de você chegar lá, você tem um conceito da concessão. Perfeito. Né? Então, a concessão tem que estar em equilíbrio. Você não pode fazer, fazer investimentos ou dispêndios, né, que seriam os custos operacionais, que venham a trazer desequilíbrio para a concessão. Com certeza.
E desequilíbrio do seguinte sentido, de eu não conseguir, de eu ter um custo muito elevado que o usuário não possa pagar pela expansão Com do gasoduto. certeza, exatamente. Então, isso na Algás, esse planejamento é seguido à risca e, com certeza, serão contempladas novas áreas nesses nossos planejamentos. Pergunta idiota, mas Também eu vou pode. fazer. É metro cúbico, não é? É metro cúbico? Metro cúbico. Metro cúbico. O custo do metro cúbico em Maceió, ele é o mesmo de Arapiraca, ele é o mesmo de Penedo, ou há um equilíbrio ou desequilíbrio O custo nisso? é igual. É igual. É igual, Muito bom. porque o conceito de concessão, a gente trabalha com aquilo que nós chamamos de tarifa postal. Então, tarifa postal. Ou seja, o que é isso? Não é pela distância que eu vou cobrar dele. Eu vou cobrar dele o mesmo preço que está aqui. Muito Por bem. isso o conceito de concessão. Muito bem. Se não utilizássemos esse conceito, com certeza, por exemplo, setor elétrico, regiões isoladas não seriam atendidas. Muito bem. Mas pela é energia. bastante diferente e interessante. Não é isso? Exatamente. Gente, isso é Algás 25 anos. Não é brincadeira um negócio como esse, não. A gente está mais ou menos chegando ao final do programa e eu vou pedir ao meu querido amigo Antônio Carlos Doria que diga qual é o prazer de estar há quase, eu acho que há quase 25 anos dentro de uma Algás. Desde 2001, para Desde ser 2001. preciso. Perfeito. Olha, o prazer é trabalhar com pessoas que pensam de maneira séria, é trabalhar com as pessoas que pensam nos desafios e que gostam de desafios e que querem cumprir esse desafio. Isso é um maior prazer. E a união. A gente não tem na Algás áreas diferentes. Todas as áreas são iguais, todas as áreas se sentem responsáveis pelo sucesso da empresa. Isso é o maior desafio, isso é o maior prazer. Ô Dória, foi muito bom você dizer isso. Você é o decano, você sabe que realmente é muito importante quando você bate no peito e diz, eu me orgulho de ser. Eu me orgulho, né, de ser Algás. Isso é muito importante, não é? Muitíssimo importante, faz os olhos da gente brilhar. E dentro de um país onde a gente vê esse caotismo que está acontecendo por aí, você poder apontar uma empresa e dizer aquela empresa é séria, aquela empresa trabalha com o pessoal orgulhoso de trabalhar nela, pessoal decente, honesto. Isso é muito bom, não é? É muito bom, é muito importante, nos dá um prazer muito grande. Dorme bonito, não dorme? Oxente, deita a cabeça, tá em sonho de paz. Você sabe o prazer que eu sempre tenho de receber você nos meus programas? Você sabe dele? Sei. Eu agradeço demais. Você não pode nem imaginar como eu tenho prazer nisso. E como vai o samba? O samba vai bem, vai com bem? certeza. Ô, bicho, samba e forró. Me convida que faz muito samba tempo e que eu não forró. vejo aquele samba. Tá mudando para forró. Tá mudando para forró agora. Como é? Tá mudando. Ah, tá mudando. Proximidade de São João, ele já De São João, né? Já tá no forró. Volta o samba. Obrigado por ter vindo a esse programa. Eu Muito que obrigado. agradeço. Meu mestre Cuca também agradece se vocês gostaram da comida. Demais, eu já elogiei aqui. Que coisa boa. Vamos lá, André Alves, que é o gerente de engenharia da nossa Algás. Como é ser gerente de engenharia de um projeto tão importante e tão, puxa vida, ele é relevante como esse? Na verdade, para mim foi um grande desafio, mas um desafio, assim, que me deu muito orgulho em ter concluído antes do prazo, com 10 milhões de economia em relação ao valor orçado. Que beleza isso. Isso é muito importante. E não deixando de ter cuidado, assim, mais de 5 mil inspeções em tubos, em cada uma delas como se fosse meu. E eu acho que esse é o segredo da coisa, Quantos o orgulho do quilômetros negócio. de tubo? São 67 quilômetros de tubo, mas não é só a implantação do mesmo, é me remetendo lá atrás quando a gente procurava terreno para colocar o tubo provisoriamente, procurando um terreno para colocar uma estação. Então, quando você vê a coisa acontecer nos 67 quilômetros de tubo, 5.500 Mas não sodas... é linha reta, não, né? Não. Acompanhando a rodovia, a L110 e a L220. Mas, para mim, é de muito orgulho fazer parte e ser eu vou dizer, uma parte dessa, porque se não fosse o financeiro, se não fossem os engenheiros, a empresa a gente é uma parte, mas como eu digo, eu tenho
quase 11 anos de Algás, é quase metade do tempo, mas me doando por inteiro. Eu acho que essa é a característica de cada um dentro da Algás, é se doar por inteiro, fazendo como se cada atividade daquela fosse sua. Tive um enorme prazer de receber você aqui. Aliás, eu queria agradeço dizer aos que estão aqui que a gente viu o meu querido Felipe Guimarães. Vamos fazer nesses 25 anos um desdobramento disso aqui para o bate-papo. O cara ali tem um papo que eu vou te contar. Meia hora para ele é pouco, por exemplo. Para ele falar sobre essa área comercial da Petrobras. Vamos desdobrar esse negócio aí, tá certo? Com o maior prazer em receber vocês, você também. Tá certo? Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Ok? Muito obrigado. Bom, meu querido, vamos para o Flávio Barros, diretor técnico e comercial da hora. Que responsabilidade danada, não é não, meu irmão? Sem dúvida, mas que abraço com muito amor e carinho e com muito prazer. Mais amor ou mais carinho? 50%. Os dois, 50%. Né? Os dois, 50% de cada um, né, Flávio? Como é que você se sente quando você vê que a parte técnica está tão bem entregue, a parte de gerência técnica está tão bem entregue ao nosso amigo? Como é que você vê que a parte comercial está tão bem entregue ali ao nosso querido... Fala, viu? Fala, é bom, ele é bom de venda, viu? Um cara desse me fazia rico, me fazia ficar rico, não é não? Como é que você se sente vendo tudo isso ajudar no progresso da empresa? Olha, primeiro, como você bem disse, a equipe é espetacular. Quero ver até pergunta assim, rapaz, está precisando de mim mesmo? Acho que eles já resolvem tudo sozinhos já. É um prazer enorme quando você vê que, na verdade, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você planejou, ele se torna concreto. Né? Quando você lá atrás pensou no gasoduto, e eu conheço a história do gasoduto desde a época que eu era conselheiro também da Algás, né? E você vê a evolução, né? Você vê todo o trabalho, o esforço que as pessoas fizeram, toda a equipe fez ao longo desses anos, e aí você vê ao final de tudo aquilo se concretizar. É de uma emoção indescritível. Verdade. Você se sente cada vez mais... Faz até um carioca se sentir cada vez mais alagoano. Você se sente mais parte de tudo. É mesmo? Eu também já me virei cariocano. Você acaba se sentindo parte de tudo isso. É maravilhoso. Meu querido, obrigado por ter vindo. Foi bom demais a sua presença aqui. Aliás, vocês todos, como vocês somam num assunto como esse, como é importante você sentir, e isso a gente está passando para o nosso telespectador, uma equipe integrada. Às vezes você faz um programa com uma temática ou com uma empresa ou com uma secretaria ou coisa parecida, você não sente a integração dos membros. Essa é uma equipe absolutamente integrada, não é? Integrada, sem fronteiras alguma, tem uma liberdade entre as entre as três diretorias de conversar sobre assunto e levantar pontos. Isso é maravilhoso. Agora eu quero saber o seguinte, como é cobrar e ser cobrado, meu querido Luciano Ribas, numa empresa como essa, onde a conjuminação de esforços é perfeita? Olha, eu faço minhas palavras dos que me antecederam na fala. Eu sinto muito orgulho de fazer parte da Algás. Que bom. Uma equipe realmente, como você mesmo percebeu aqui. Fico muito contente desse seu comentário, de você perceber essa integração. Não tenha dúvida. Olha, pode ter certeza, a gente não é bom de teatro. Realmente essa integração... Mas você me permite dizer uma coisa. Você tem 1 ano e pouco de Algás. Sim. Eu tenho alguns anos de entrevistar Algás, já, certo? E eu diria uma coisa a você, talvez esse seja um dos maiores equilíbrios dessa empresa. O teu antecessor, o antecessor do seu antecessor, o desse ou daquele, essa integração sempre aconteceu. É uma coisa diferenciada, eu não vou chamar de serviço público, porque não é bem o serviço público, mas está integrada no serviço público. É um diferencial da Algás, que beleza. Fico muito contente, Geraldo, de ouvir isso. Realmente, o grande desafio, como você colocou, para mim, quando cheguei na Algás, é manter isso funcionando. É não deixar isso... A peteca cair, né? Porque é tão fácil. É verdade. É tão fácil. É verdade. Basta uma pessoa mal intencionada, enfim, que isso tudo pode ruir. Não e a gente dúvida. manter isso funcionando da forma como está é o maior desafio que a gente tem, porque, como o Flávio colocou,
a equipe da Algás ela é muito qualificada, ela anda sozinha. É por isso que eu acho que você também tem um outro diferencial. Aqui para não ter ninguém ouvindo a gente, nem eles estão ouvindo, nem nada. Normalmente o financeiro, aquele chato não solta meu dinheiro e por aí vai, tal e coisa. Mas não é o teu caso, porque você está numa integração absoluta, né? Com certeza. Todo mundo entende. E aqui o pessoal é responsável. É verdade. Né? Então não tem essa preocupação. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço o almoço, estava excelente. Que é isso. Eu já falei com você, não falei, Fábio? Não. Não? Despedida então, não. Então vamos lá. Então, a despedida não, eu não faço despedida de ninguém, não. Eu quero sempre a volta. É verdade. Agora tem que quanto tempo nós temos? Tem que ser rápido mesmo. Ok? Já está lá me avisando, tem que ser rápido. Mas diga aí, meu querido, que coisa boa. Como é ter o poder de convencimento, convencer as pessoas e ter certeza de que não enganou. Convenceu porque convenceu com a realidade, com a verdade. Bom, completei 10 anos de Algás esse mês, no comecinho desse mês. E em várias reuniões, eu sempre abri as reuniões dizendo para os meus clientes ou potenciais clientes, que eventualmente não viraram clientes, que eu não estava sentado ali na mesa simples e puramente para vender gás natural. Eu estava ali para vender uma solução. E se ao final daquele bate-papo a solução gás natural não fosse a mais vantajosa para o cliente, eu não sairia dali com a venda de gás natural, mas eu sairia dali com a confiança e com o respeito e garantindo que no futuro, quando esse cliente pensasse em qualquer coisa energética que pudesse ser relacionado ao nome gás natural, ele lembraria do meu nome. Então, acho que isso é um princípio básico para qualquer negociação, não é perde-ganha, é ganha-ganha. Então, muito esse é um princípio obrigado muito... por ter vindo. Obrigado. Mas obrigado mesmo. Meu querido Felipe Guimarães. Gosto muito sempre de conversar com o Felipe, porque é um jovem que absorveu de tal maneira a questão do marketing. Eu que tive a honra de 40 anos da minha vida ter trabalhado com marketing e publicidade, ter sido professor da ESPM. E eu vejo, sempre vi em você, desde a época que ele conheci, uma vocação extrema para o que você faz. Você faz com um amor tão grande que quando se junta amor, coerência e objetividade, se chega lá. Você chegou lá. Muito obrigado. Então, meus parabéns. E eu pergunto uma coisa a você. Qual é a imagem que você vê daqui para frente da nossa Algás, rapidamente? Nesses 25 anos, nosso slogan diz, né? Algás, 25 anos, energia para ir além. E ir além nisso, novas fronteiras, né, cumprir nosso objetivo de concessão e vendendo muito mais do que gás. Se você me perguntar, Felipe, o que o gás vende? Eu vou falar, o gás não vende gás. O gás entrega conforto, desenvolvimento, responsabilidade social. E para os próximos 25 anos que nós temos aí de concessão, é isso que a gente vai continuar ofertando. São todos esses valores, sempre buscando uma energia para ir além. Esse é o diferencial da Algás. E o grande diferencial da Algás é justamente a energia das pessoas. A Algás é feita pela integração das energias das pessoas que fazem a companhia. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado a você. Eu acho que valeu. Meu querido Arnaldo Cavalcante, então, já falei com todos, né? Na despedida. Ok. Meu querido Arnaldo Cavalcante, que coisa boa, que ideia boa, que maravilha poder botar essa equipe aqui. Na realidade, dentro dessa reflexão, Geraldo, eu aprendi um pouco nessa vida pública, que eu já estou desde 90, né? Também em alguns cargos, e já passei por a esfera federal, tive a oportunidade de estar no ministério, numa gestão que você bem me acompanhou. No município a gente teve compartilhando algumas ações, no estado. E eu aprendi uma coisa em todo esse processo. O difícil é fazer o fácil. E na realidade, esse processo que eu estou vivendo é fazer o fácil. Ou seja, deixar algo fluir. Então não precisa inventar. A Algás já tem o seu caminho próprio. O meu velho pai, que foi ministro nesse país, que era uma figura fantástica, ele dizia para mim no princípiozinho da minha vida, ele disse: meu filho, se você alguma vez ocupar lugar de chefia, saiba se cercar bem. Na hora que você se cerca bem, a sua administração será muito boa. É o que acontece. Eu tenho o privilégio de ter pessoas melhores do que eu. Exatamente.
E é isso que meu irmão, faz muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Fábio, vem cá, Fábio, por favor. Eu quero encerrar esse programa com esse coração aqui, ó. Aqui, ó, dizendo aos meus telespectadores, amigos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por terem estado conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise desse programa, ou até segunda-feira, de segunda a sexta, com mais bate-papos, etc. Tudo isso vai acontecer, se Deus quiser. E como ele mandou dizer que quer, os nossos programas vão continuar. Obrigado, gente. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.